Tudo bem? Eu sou Cláudia Zupini, sou uma das diretoras e sócia fundadoras da Elos Educacional. E estamos aqui para mais uma live, é a terceira do Momento Elos, que nós estamos fazendo, né, a terceira semana consecutiva. Então, o tema da nossa live hoje vai ser estratégias para planejar e realizar aulas à distância. E eu estou muito contente de saber que nós já temos várias pessoas aqui nos aguardando, e essas pessoas que já estavam com a gente já desde o primeiro momento Elos, né? Então, já estão aí com a gente pela terceira vez. Então, a gente tem um pessoal de Mogi das Cruzes, São Paulo, de Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco, Maceió, Alagoas. Eu sei que tem um povo aí de Marabá, do Pará, que está sempre com a gente, né? Tem muitas pessoas queridas que falaram que estarão aí com a gente, então muito obrigada pela presença de vocês, a gente fica muito feliz de poder estar aqui junto, conversando, apesar dessa distância, esse momento desse bate-papo aquece nossos corações, né? Então é sempre bom a gente ter pensado nessa live e poder ter essa oportunidade de estar trocando ideias com vocês. E no final, né, que nós, desde da última live, a gente pensou, nós vamos disponibilizar para vocês um link que vocês vão poder se inscrever num dos nossos cursos online. E nessa live de hoje, o curso que nós vamos disponibilizar vai ser um curso muito bom sobre estratégias de ensino de produção de texto no contexto da BNCC. Então, esse curso vai falar, né, para professores de como trabalhar a produção de texto com os seus alunos. É imperdível. Então, no final desta live vai aparecer um link. Então, anotem esse link, já deixo pertinho de vocês aí, lápis, papel, fiquem atentos com as letras maiúsculas e minúsculas para vocês acessarem o link e poder fazer esse curso totalmente gratuito. Vai ser imperdível, tá? Então, não esqueçam. Detalhe importante, vai ficar disponibilizado até às 18 horas. Então, após as 18 horas, vocês não vão poder mais fazer a inscrição, tudo bem? Muito bem, gente. Outra coisa que eu queria falar para vocês, então já é a terceira vez que a gente está aqui, né? Muitas dúvidas surgiram em relação aos alunos, muitos professores participando, muita gente da secretaria, e as dúvidas surgiram em relação aos alunos que não possuem acesso à internet e não possuem acesso a tecnologias. Então, isso é uma coisa que está muito forte entre vocês que estão aqui nos acompanhando, e não só entre vocês, né? Isso é algo que aflige a todos. E se a gente for pensar, se alguém tem uma resposta para isso, pronta, não tem, nós estamos construindo essa resposta, né? Então, o Covid-19 trouxe à tona muito forte, né? Exacerbou essa iniquidade que nós estamos vivendo, né? E trouxe à tona como as escolas são importantes para a nossa sociedade, né, de como elas, além da sua função social, de como elas colaboram com os nossos alunos em situação de mais vulnerabilidade, tanto na questão do bem-estar, na questão de acesso à tecnologia, e nesse distanciamento da escola, isso acabou aparecendo uma lacuna enorme e a gente não tem resposta. O que faremos agora com os nossos alunos que não têm acesso a isso? E, de repente, a gente se vê numa situação que a gente precisa fazer essa transição do serviço educacional para o remoto e o nosso aluno não possui. Então, realmente, isso é uma questão que a gente entende muito, todos vocês que fazem essa pergunta para nós, e, por isso, nós decidimos que a nossa próxima live, nós vamos discutir como que algumas secretarias de educação estão fazendo para contornar essa situação. Então, como eu disse, ninguém tem resposta pronta para isso. Nunca a gente viveu uma situação dessa. Nós já vivemos outras pandemias na história, sim, mas nunca vivemos uma pandemia na sociedade do conhecimento com tanta diferença social como a gente viu hoje, né? Então, é realmente inédita essa situação. Então, a mesma aflição que você, professor,
que você, diretor de escola, está vivendo, é a mesma aflição que o secretário de educação, que o técnico da secretaria, que o seu prefeito, que o seu governador, que cada pessoa deste país e deste planeta está vivendo. Então, nós decidimos que a nossa próxima live nós vamos trazer 3 pessoas para conversar com a gente, para contar como eles estão vivendo esse momento e o que eles estão trazendo de sugestões para nós, né? Então, o tema da nossa próxima live vai ser: o meu aluno não tem acesso à internet. E agora, o que eu faço? Então, eu espero que isso ajude um pouco, não vai resolver, mas ajude um pouco a trazer alguma luz para essas dúvidas que vocês têm trazido com muita frequência nas perguntas aí que estão aparecendo na live. Tá bom? Para hoje, nós não vamos responder isso para vocês, realmente, porque o nosso tema a gente decidiu de trazer, né, André, trazer um pouquinho mais a estratégia em relação às estratégias de aula online, né? Então, para fazer esse bate-papo comigo, eu trouxe nada mais, nada menos que uma queridíssima professora que trabalhou em Secretaria de Educação, que é uma das nossas formadoras da Elos Educacional, querida de muitos, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês aí. Andréia. Obrigada, muito obrigada, Cláudia. Nossa, eu estou muito contente aí de ver tantas pessoas que trabalham junto com a gente, né, e de vários lugares aí do Brasil também, que nós, Elos, aí estamos, né, trazendo, se mostrando aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Andréia, como a Cláudia já trouxe aí, sou formadora da Elos, mestre em educação, e hoje a gente vai discutir uma temática, eu acredito que é extremamente pertinente para esse contexto que nós estamos vivenciando. Muitos mesmo, colegas de trabalhos, pessoas que trabalharam comigo, começaram a nos procurar para questionar, e agora, né? Não estamos mais na escola, vamos voltar. Como que a gente faz para fazer essa aula remota? Será que é da mesma forma que eu fazia presencial na sala de aula? E agora, será que o meu planejamento eu não vou utilizar mais? Nós estávamos no começo do ano, né? Como é que a gente faz? Então, a gente vai trabalhar aí essa estratégia falando um pouquinho sobre a sala de aula invertida, não é, Cláudia? Isso mesmo. Então, Andréia, é isso. A gente escolheu para conversar com vocês hoje, para fazer uma conversa um pouquinho mais aprofundada, que as 2 últimas lives a gente não foi tão aprofundado no tema. Hoje a gente escolheu como estratégia, tanto de planejamento como para elaborar a aula remota, nós escolhemos a sala de aula invertida. Tá? A sala de aula invertida é uma das formas do ensino híbrido, né? Então, o que seria a sala de aula invertida? Né? Na aula regular, o que nós temos de normal que se faz? O professor passa determinado conteúdo durante a aula, de forma expositiva ou não, ou lendo um texto, ou num livro didático, e a partir daí o aluno faz alguns exercícios ou alguns trabalhos, ou responde algumas questões, ou faz alguns trabalhos em grupos, e responde a avaliação final, né? É isso que a gente tem normalmente de uma aula regular. A sala de aula invertida, o que ela traz em sua concepção? Ela inverte completamente essa noção. Ela pega essa ideia do conteúdo que o professor passa na aula expositiva dele, ou no livro didático, e ele fala para que isso aconteça em casa. E durante a aula regular, né, a aula presencial, ele trabalha esses conceitos que foram estudados pelo aluno em casa de forma ativa, né? Então, ele faz trabalhos em grupo, ele faz debate, ele indaga, ele vê o que o aluno não aprendeu, faz pequenos grupos, ele trabalha
com os alunos que têm mais dificuldade em pegar no grupo, ele trabalha com os outros alunos que já desenvolveram melhor aquele conteúdo de outra forma. Então, é o que a gente chama de metodologia ativa. Então, ele usa todas aquelas outras metodologias dentro da sala de aula e ele deixa a parte mais densa, que é a parte de expor o conteúdo, para a parte em casa. Então, isso que ele chama de aula invertida. Aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas o que isso tem de melhor para a aprendizagem do aluno? Isso ajuda? Isso colabora? Isso faz da aula ser algo melhor? A parte boa nessa metodologia de aula invertida é que o aluno, quando ele tem essa parte mais densa da aula, né, que é a parte do conteúdo, dos conceitos, dos procedimentos e habilidades que você quer que se desenvolver com o seu aluno, quando ele tem essa possibilidade de ele fazer isso em casa, ele pode dar um certo ritmo para isso. Então, se ele tem mais velocidade, ele domina melhor isso, ele pode ir mais rápido. Ele pode fazer pesquisas em outros lugares, ele pode assistir vídeo, ele pode complementar, porque ele já domina melhor, né? Então, ele tem uma certa velocidade. Agora, se ele não consegue fazer isso, né? Se ele tem mais dificuldade, ele pode ir mais devagar, ele pode passar essa aula mais vezes, né? Ele pode assistir várias vezes a aula do professor, até ele ter maior compreensão. Coisa que na aula regular ele não consegue fazer. Porque como é que o professor vai, né, atender a cada ritmo do aluno numa sala de aula regular, certo? Esse é o maior, vamos dizer assim, uma das maiores das vantagens dessa sala de aula invertida. Agora, qual é o contraponto que eu trago para vocês aqui nisso? Eu, considerando, né, que essa metodologia, do ensino híbrido e suas várias vertentes, que a gente não conseguiu fazer isso, de certa forma, aqui no Brasil, de forma mais consistente. O que a gente tem que levar em consideração é que estudar em casa envolve uma cultura de autonomia do aluno. E isso a gente não consegue do dia para a noite, né? Então, o aluno, para ter essa autonomia de estudo, para regular a sua velocidade, se ele vai mais rápido e se ele complementa, ou se ele vai mais devagar, se ele estuda várias vezes, isso envolve uma cultura, né, de estudo em casa e de uma autonomia de estudo. Então, isso é algo que o professor deve levar em consideração. Então, não é tão simples assim que você consiga passar isso para os seus alunos e que tudo vai dar certo. Você tem que levar em consideração se esse aluno ele tem maturidade para fazer isso em casa. Né? Se não tiver, você vai ter que prepará-los para isso, né? E se ele tem que desenvolver essa autonomia de estudo. Esse seria o primeiro problema que eu vejo em relação à metodologia. Mas nada que o professor não consiga resolver, né? Se ele tiver consciência disso e se ele se preparar para isso. O outro ponto que eu gosto muito de trazer em destaque, quando a gente fala de sala de aula, é a questão da qualidade da aula que o professor prepara, que seria o mesmo problema numa aula regular, né? Então, qual é a qualidade dessa aula que o professor vai preparar para apresentar para o seu aluno para ele assistir em casa? Essa aula que ele está preparando não pode ser apenas um texto. Então, eu já vi muitos professores falando assim, eu já fazia sala de aula invertida há muito tempo. E aí ele pegava e mandava um texto para o aluno ler em casa e depois, durante a aula, ele trabalhava com esse texto. Isso não é sala de aula invertida, né? Você dá um texto para o aluno ler simplesmente. Um texto, ele é um complemento, né? Ele pode ser um complemento, mas ele envolve, vamos dizer assim, essa entrega desse conteúdo, essa entrega da parte mais densa do conceito que você quer desenvolver com o seu aluno
né, que você tem um objetivo que você planejou, ele envolve várias possibilidades, um vídeo, um texto, uma pesquisa, tudo isso para fazer com que o aluno consiga captar, entender o conceito que você quer desenvolver com ele. Então, tem essa parte da qualidade da aula também, que o professor tem que cuidar. E o outro ponto essencial para o sucesso dessa aula, nisso eu ainda estou falando da parte que vai para casa, é que o professor precisa, de certa forma, averiguar o quanto o aluno aprendeu do que ele estudou em casa. Né? Então, ele tem que fazer uma certa avaliação, uma verificação da aprendizagem, para que quando ele for para a segunda parte, que seria a parte em sala regular, ele possa desenvolver este conceito, esse conteúdo que ele estudou em casa, através das metodologias ativas, com trabalho em grupo, com debate, com estudo de caso, desenvolvendo projetos. Então, ele faz uma verificação da aprendizagem. Então, esse é um ponto que pode parecer pequeno, mas ele é muito importante. Porque senão depois vocês podem dizer assim, então, a metodologia ela não é eficaz. Não, ela é muito eficaz. Desde que a gente cuide de cada um deles. Tudo bem? Outra questão para a gente... Eu já vou responder as perguntas, só vou terminar meu raciocínio aqui para a gente não dispersar. Aí vocês me perguntam, tá bom, Cláudia, você está falando da parte de casa, meus alunos estão em casa, ok, eu cuidei da autonomia deles, eu preparei uma boa aula e verifiquei a aprendizagem, descobri o que eles sabem e o que eles não sabem. Só que eles continuam em casa, né? Eles ainda estão em casa. E a parte da aula regular? Por que a gente escolheu esta metodologia para falar com vocês? Porque quando nós temos essa outra parte, que seria da aula invertida, que seria a parte de ir para a sala de uma aula regular, a aula presencial, é muito possível a gente fazer essa transposição também para o remoto, né? Para essa parte remota. Né? E é isso um pouco que a Andrea vai falar para a gente, vai dar bons exemplos. Ela segue a mesma lógica. Eu faço, né? Faço meu planejamento, penso nesse conteúdo, nesse conceito que eu quero que é o meu objetivo que o aluno aprenda, e depois, que seria a parte de trazer para a sala de aula presencial, eu ainda mantenho essa mesma lógica, só que ainda no modelo remoto, com atividades utilizando essas tecnologias, como o WhatsApp, como vários aplicativos que nós vamos indicar para vocês hoje, né, aplicativos de educação, que vocês podem fazer histórias com eles, história em quadrinho, fazer textos compartilhados. Existem N aplicativos que ajudam os alunos a fazer produções coletivas que possibilitam a você fazer uma aprendizagem ativa com seus alunos. Em resumo, a sala de aula invertida, ela pressupõe que você trabalhou com seu aluno esse conteúdo, e você preparou essa aula muito bem pensada, você entregou para ele de alguma forma remota, ele, com a autonomia que ele vai criando, porque isso não é mágica, isso vai sendo com o tempo, ele vai desenvolvendo essa autonomia, ele vai estudar de acordo com o ritmo dele, e depois disso, que você verifica os pontos que ele conseguiu, assimilou, você prepara algumas atividades ainda remoto, porque nós estamos à distância, né? Mas você prepara atividades, aprendizagem que possa ser ativas para que ele realmente consolide esses conceitos que foram desenvolvidos por ele através desse estudo que ele fez na primeira parte. Certo? Mas antes de passar para a Andrea, porque aí a Andrea vai falar um pouco para a gente que tipo de atividades aí, né, Andrea, eles podem fazer para usar como exemplo. Bom, eu estou vendo...
Ô, Cláudia, eu Oi. estou vendo aqui que apareceu até um ponto de como você pode utilizar, né, esse tipo de sala de aula invertida nos anos iniciais, né? Eu acho que isso é uma das dúvidas, uma das questões que já apareceram aqui na nossa live, como que a gente pode fazer esse ensino remoto para esses anos iniciais. Eu penso que para esse momento, essa parceria com a família, ela é extremamente importante, né? Você olhar para essa possibilidade, quais são as possibilidades que ele tem em casa, fazer essa parceria com os responsáveis dessas crianças. E assim, professor, é olhar para o planejamento, né? A Cláudia trouxe vários pontos aí extremamente relevantes, e o ponto de partida e também de chegada é o planejamento. Então, é você olhar para esse planejamento, pode ser o planejamento que você já tinha produzido, é claro que você não vai colocá-lo em prática como se fosse lá na aula presencial, você vai fazer essas adaptações, olhar para essas aprendizagens essenciais, esses objetivos e vai desenvolver. E colocando isso em prática, é você lançar, por exemplo, uma problematização. Vamos lá pensar, aí você para você trazer esse aluno a curiosidade, né? Trazer uma questão, uma pergunta. Por exemplo, vamos aí para um pouquinho mais para os anos, pode ser tanto para os anos iniciais como finais também, trabalhar com alguns clássicos, né? Você pode lançar a pergunta aí para os alunos, o que é um clássico, né? E a partir disso, você pode trazer algumas leituras nesse sentido, sugerir, né, algumas leituras nesse sentido, por exemplo, o Lusíadas, né, aí de Camões, por que não? E fazer um trabalho, propor, né, e você trouxe mesmo essa ligação, essa conectividade com outras áreas, né? Por que não propor um trabalho em conjunto com outros professores? Se eu estou falando da parceria também com os responsáveis com a família, por que não propor essa parceria entre o grupo de professores, né? E aí você pode promover um trabalho interligado em história, geografia, língua portuguesa, pensar nessas ações. Então, olhando aí para esse exemplo, você pode levar, né, sugerir alguns vídeos para esses alunos ver trechos, né, dessas obras, e quando chega aí no momento da aula em que você vai aí estar online junto com esses alunos, você pode promover o quê? Alguns trabalhos em grupo. E aí você pode estar se perguntando, como que eu posso fazer essas ações em grupo online? Gente, um excelente aplicativo é utilizar o WhatsApp, a gente pode tá formando pequenos grupos no WhatsApp entre os alunos e fazendo o quê? Discutindo o que foi colocado como estudo, como aprofundamento, e depois você traz esse momento de socialização, né? Que os alunos podem apresentar, sistematizar esse trabalho por meio de fazendo um infográfico ou um mapa mental aí, que a gente tem aí vários aplicativos nesse sentido. Eu acho que o importante nesse momento é você firmar a parceria com um grupo de professores, com os responsáveis em casa e também olhar para esse planejamento. Eu quero aproveitar aqui e falar um pouco das cidades que estão com a gente, mandar um grande beijo para Juazeiro do Norte, Aquirá do Ceará, que a gente tem bastante cursista de lá. Um grande beijo para vocês. Pessoal lindo de Campina Grande, Paraíba, Vera, nossa querida, né, Andréia, que a gente gosta demais. Bastante. Pessoal de Marabá, Pará, que está sempre aí com a gente. Grande beijo para vocês. Pessoal de Piauí, Teresina, Bom Jesus, Paraíba, Novo Gama, Niquelândia, que está aqui de novo com a gente, lá de Goiás. Grande beijo. São Luís de Maranhão, São Bernardo do Campo, Santo André, ABC Paulista, aqui pertinho da gente. Em Alagoas, Penedo. Gente, grande beijo, obrigada por vocês estarem aqui com nós. Então, outra pergunta bem interessante aqui: quais são os instrumentos adequados para averiguar esse aprendizado? Excelente. Excelente pergunta.
Eu posso trazer alguns pontos, tudo bem, Cláudia? Aí você também traz alguns pontos nesse sentido. Bom, aí como você mesmo trouxe, a gente vai passar umas sugestões de vários aplicativos aí, né? E eu estou trazendo algumas coisas que a gente usa no cotidiano. Já trouxe algum exemplo utilizando aí o WhatsApp. Por que não também explorar aí o Google Drive, né? O Google Drive, ele traz várias ferramentas nesse sentido. Uma delas é o Forms, né? Você pode fazer aí algumas perguntas, alguns questionários, compartilhar esse link com esses alunos, né? Após aí todo o desenvolvimento dessa atividade e você consegue depois ter aí acesso a essas respostas. Bom, nós temos outros instrumentos de avaliação e um outro também que a gente gosta de utilizar bastante é a rubrica, né, Cláudia? Muito bom. Quem está com a gente nos cursos sabe o que é rubrica de aprendizagem, né? Mas a rubrica de aprendizagem, para quem não conhece, é uma forma da gente dizer para o nosso aluno o que nós esperamos dele da excelência daquela atividade. Para isso, a gente produz 4 graduação de excelência, né? O que a gente deseja de melhor, de suficiente, de não suficiente, e aí dessa forma a gente o que a gente não espera. E a gente manda isso para ele e diz: olha, essa sua atividade, ela está aqui nessa graduação 4, está aqui nessa graduação 3, mas isso é um texto descritivo, dizendo para ele o que a gente espera daquilo. Isso é muito bom para ajudar na objetividade, né? Porque quando você diz assim para o seu aluno, isso aqui é bom, isso aqui é excelente, isso aqui é 10, e não diz muito para o aluno o que é, né? Mas quando você descreve o que é esse 10, o que é esse ótimo, o que é esse bom, você ajuda ele a entender o que você, professor, espera dele. Então, as rubricas de avaliação é uma estratégia que a gente, da Elos Educacional, usa muito, e se vocês ainda tiverem interesse em saber o que é, a gente pode mandar esse material para vocês também, né, que é muito complexo. E se vocês gostarem muito mesmo, a gente pode fazer uma live só para falar disso, né, Andréia? Nossa, a gente vai ser o excelente, porque é um tema que, além de nós trabalharmos muito, é um tema que levanta bastante interesse, né? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas trouxeram bastante essa questão do trabalho interdisciplinar, né? E a rubrica, ela auxilia muito nesse momento. Vamos lá pensar nesse exemplo, né, que eu coloquei, de um trabalho interdisciplinar entre história, geografia, língua portuguesa, frente aos clássicos aí, né? Por que não montar uma rubrica de trabalho em grupo? Esses professores, eles podem levantar os critérios. Quais são os bons critérios para um trabalho em grupo, né? Que todos participam, ter uma apresentação oral, e a partir desse critério, você vai levantando para cada critério as graduações. Aí você compartilha com o aluno, né? Ele mesmo, ele já sabe, está claro para ele o que se espera daquela ação. Muitas vezes, e eu falo isso como experiência própria, o aluno, ele não apresenta um tópico, uma ação, porque ele não sabe que aquilo era esperado. Por exemplo, muitas vezes a gente pode falar aí, né, dessa sugestão de trazer momentos de apresentações orais, né? O que é uma apresentação oral? O que se espera de uma apresentação oral? Será que tem que ter uma divisão? Não? E vocês podem utilizar essa rubrica também trazendo utilização de ferramentas, de tecnologias. Um ótimo pesquisador para isso são os seus alunos. Pergunte a eles, que eles com certeza vão trazer aí várias ferramentas que dá para trabalhar de diferentes perspectivas. Nós estamos tendo aí várias experiências com podcast, né? Olha aí, uma excelente estratégia para você trabalhar no desenvolvimento dessa aula, no momento da discussão com podcast, ou solicitar que um aluno mesmo, né, faça, né, em grupo aí um podcast. Vamos pensar em quantas habilidades a gente não vai estar desenvolvendo nesse sentido. Ele vai ter que pensar num roteiro, vai ter que pensar na temática, e a gente vai estar utilizando aí não somente essas habilidades aí cognitivas, mas, enfim, outras socioemocionais, de trabalho em grupo e tudo mais. Existem várias formas de a gente fazer essa avaliação.
como a Andrea falou, da gente usar o Google, né, para fazer o Forms, que você faz o questionário e ele responde, e você rapidamente já tem isso, né? Isso é uma forma mais rápida. Ou você pode fazer, se você, professor, não se sente tão à vontade com esses instrumentos, com esses aplicativos, você também pode fazer para ele produzir um texto e mandar para você, para ele responder uma questão e mandar em grupo. Existem várias formas, a gente não precisa querer fazer tudo com a tecnologia, com grandes invenções. O importante é a gente conseguir captar o que ele compreendeu do que você deu para ele, né? Para você ter embasamento para continuar dando sua aula. Eu acho que uma das grandes questões para nós hoje vai ser o que meu aluno aprendeu com essas aulas remotas que nós estamos dando. Eu acho que vai ser uma questão muito importante para a gente verificar, né? O quanto eles estão aprendendo. E vocês podem, vai dar muita aflição, eu entendo isso, mas a gente vai ter que verificar o quanto eles aprenderam e vamos ter que nos preparar para essa volta, né? E saber esse nível que eles estão, porque nós vamos ter vários níveis de aprendizagem aí, e se adequar para a volta, o que a gente vai poder lidar. Não sei se todo mundo sabe o que é um podcast, que a Andréia está falando aí, né? Fazer um podcast, mas, assim, a gente, assim, da educação pode não saber, mas com certeza os alunos sabem, né, Andréia, o que é podcast? Não tenho dúvida. A gente ainda está meio assim, nós não somos da geração dessas tecnologias, mas eles conhecem muito bem, né? Podcast é a gravação de voz que eles fazem, de áudio, com uma certa metodologia, que você tem um início, um meio, um final, tem toda uma estrutura para fazer o podcast, e eles com certeza vão adorar, eles gostam muito de fazer essas produções, né, de fazer, agora eles estão na era de fazer aqueles vídeos, né, de postar os vídeos no Instagram, no Facebook, então pedir para eles fazerem esses vídeos também, para contar um pouco sobre, porque eles contam de tudo da vida deles, né, nas redes sociais. Por que a gente não pode pedir para eles contar o que eles aprenderam do conteúdo que a gente ensinou, não é verdade? É como eu falei na primeira live que eu participei, é olhar essas ferramentas que elas estão aí, que eles utilizam, com uma outra forma, né, com uma forma que pode colaborar com o nosso conteúdo que a gente quer desenvolver com os nossos alunos. Baixar um pouco essa angústia nossa, que a gente não vai dar conta de ser a mesma aula que foi lá no regular, né? Vai ser impossível a gente dar conta disso, nós vamos ter que adequar, vamos ter que respirar fundo, vamos ter que estudar bastante, né? No final, nós vamos dar uma lista para vocês de aplicativos da educacionais, e vocês estudem bastante, abre esses aplicativos, vocês vão se divertir demais com eles, porque é muito legal, é muito fascinante você aprender, né? Você conhecer coisas novas. Para nós é assim, para eles é muito mais. Vocês vão ver que eles vão adorar, eles vão querer se envolver, e quando a gente voltar lá para a sala de aula, eles vão nos dar lindas lições de como foi tudo isso. E o que a Cláudia está trazendo é um ponto fundamental, porque as aprendizagens estão sendo em todos os sentidos, não só para os alunos, como para nós, professores também, né? Eu acredito que é um momento mesmo para a gente olhar, não só para esses aplicativos, para essas ferramentas que a gente está passando aqui, mas o que a gente pode incorporar depois na nossa prática, né? Quando as aulas retornarem, né? Então, a ideia é sempre olhar para esse planejamento, nesse momento, olhem para essas aprendizagens essenciais, necessárias para esse momento. A Cláudia está falando muito dessa questão da angústia, eu acho que uma angústia dos professores é dar conta de todo o conteúdo. Olhem para as habilidades, né? O que eu espero dessa temática? O que eu
eu espero que o meu aluno aprenda nesse momento, o que é essencial isso para ele, né? Então, se apoiem entre vocês, professores, contem com os gestores de vocês. Eu tenho certeza que eles estão fazendo aí trabalhos incríveis nesse sentido. Trabalhem no coletivo, olhem para essa prática, que eu tenho certeza que vai ser um grande momento de aprendizagem para todos, né? Sem dúvida. A gente tem bastante comentários legais, né? A Solange está falando aqui, a Solange Cruz, né? Está falando, é uma possibilidade de trabalhar a cultura digital com os alunos, como também o comportamento digital de cada um, no que se refere, por exemplo, a fake news. Então, ela está trazendo outra questão muito importante aqui, né? Que está à tona aí, aparecendo fortemente, né? A gente não é só os conceitos, os conteúdos curriculares formais aí que nós temos que trabalhar, né? De repente apareceu um mundo de coisas porque a gente precisa desenvolver com os nossos alunos, e um deles é a fake news, que está acabando com a estabilidade emocional, está acabando com a informação séria que a gente precisa para que a vida continue da melhor forma, né? Então, a gente precisa de segurança nas informações, e eles precisam também entender isso. Então, realmente, Solange, é verdade. Outro... Só comentar a Dorinha aqui. A Dorinha, a Dorinha Carvalho Barroso, penso que eles vão gostar muito das aulas com essas ferramentas, vão aprender muito, vai ser bom para eles, e principalmente para a minha prática, sem dúvida, Dorinha. Principalmente, a gente tem que romper esse preconceito. Com certeza a gente vai errar algumas vezes, não vamos saber fazer tudo da melhor forma possível, mas sempre tem a primeira vez, a gente vai tentando, né? Vamos devagar, e uma hora a gente aprende, né? Igual fazer essas videoconferências, não sei quem está fazendo videoconferência também aí com os alunos, né? A gente faz uma, faz duas, faz três, e de repente a gente já está ficando craque aí nas videoconferências. Tudo para começar é assim mesmo, né? O novo, a novidade, a gente olha para todos esses desafios, nada como se aprofundar, estudar, se apropriar. E vocês também se deem um tempo de vocês se prepararem para isso. E também oriente os alunos para essa preparação, né? Afinal, eles também estão estudando em casa, né? E já que a gente falou tanto dessa questão da autonomia, como que a gente também pode orientá-los nesse sentido, e como os responsáveis, né, podem apoiá-los nesse sentido também, nessa ação. A Riso Pessoa, ela fez uma pergunta aqui bem interessante, André. Ela falou assim, ó: para os estudantes dos anos iniciais, é necessária a ajuda da família para que eles possam adquirir autonomia na hora de estudar remotamente? Aí uma questão bem difícil, né? Você quer falar um pouquinho disso? Bom, eu penso que logo no início eu também já tinha colocado esse ponto, né? Sim, é importante o apoio, né, na família nesse sentido. E quando você vai passar essas orientações, você também pode passar essas orientações para essas famílias, né? Então, quanto é importante conhecer essas famílias, o contexto, né? Por exemplo, uma história que ela possa ler para o filho. Eu lembro que na live anterior, a Renata, ela trouxe bastante ações nesse sentido, e que a família possa aproveitar, né? E possam ter esses momentos, é um momento de aprendizado e também de estar juntos, né? Eu acho que o apoio nesse momento, ele é fundamental. Todos nós estamos aprendendo com esse momento, né? Tem uma coisa que eu vou falar para vocês, que, assim, eu tenho toda uma carreira na educação pública, né? Fui professora por muito tempo, e tinha uma coisa que me incomodava muito quando era professora, aquela história de que tinha lição de casa, não sei se isso acontece com vocês também, né? E sempre aquela ideia, ai, coitadinho, ele tem lição de casa, ai, que dó, tem lição de casa, né? Aquela história da disciplina para o estudo parecer algo assim árduo, algo difícil. Ao meu entender, estudar é um grande privilégio do ser humano, né? Então, eu sempre entendi que você ter um filho estudando, se dedicando, é uma alegria, não é um fardo.
né? Então, fazer a família entender isso é muito importante. Eu sei que, às vezes, os professores ficam cansados e dizem que não é papel deles ter que trazer isso para as famílias, né? Mas, infelizmente, tem coisas que nós, professores, nós temos que dizer, né? E falar para os pais que realmente os pequenos vão precisar, neste momento que a gente está vivendo, da ajuda, de bastante ajuda da família, para que eles possam fazer essas atividades, isso é uma verdade, não tem como a gente fugir disso. Né? Eu estou vendo vários exemplos aí da dificuldade dos pais para pôr as crianças para estudarem, né? Realmente deve estar sendo muito difícil para todo mundo, mas o importante é a gente entender que não é difícil para mim, para você, é difícil para todo mundo. Mas e o que, que nós vamos fazer? A gente tem que arregaçar a manga e começar a trabalhar. Né? A gente tem que encarar esse problema de frente e falar, tá difícil, então o que eu posso fazer de melhor? Né? Os senhores pais, a gente precisa da ajuda de vocês, nós precisamos que os nossos alunos estudem, a gente vai precisar do apoio dos pais, a gente vai precisar do apoio da sociedade como um todo para não esmorecer. Né? Então, realmente, nós vamos precisar da ajuda desses pais. E se comunicar com eles, não vai ter jeito, né, Andréia? Nós vamos ter que criar esse canal de comunicação, principalmente com os alunos menores, para que isso aconteça. Não tem outra forma. Nas escolas a gente sempre conversa bastante, né? O quão é importante o apoio da família, essa ação em conjunto com a comunidade, com a família. E agora mais do que nunca, né? Eu acho que essa questão da escola, e vamos falar da nossa ação, né? De ensino e aprendizagem, ela é para todos, não é só para o aluno, é para a família também. Muitas vezes a família não sabe, né? Ela não sabe como é que eu ensino meu filho a estudar. Eu coloco ele e falo, estuda aí. Muitas vezes ela não sabe como que ela pode orientar. Então, volto novamente a falar. É importante o professor olhar para essas aprendizagens essenciais, quais são as possibilidades que esse aluno ele tem, ele vai conseguir realizar junto com a família e os momentos que ele vai estar junto com você. Então, acredito que isso é extremamente fundamental nesse momento. Exatamente, pessoal. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu estou vendo aqui se tem. Desculpa, a parte dos pais já não colabora. O Severino está falando que boas partes dos pais já não colaboram, né? Mas a gente está vivendo num momento diferente, né, Severino? A gente vai ter que pedir e contar com o que a gente tem, né? E o que, que nós podemos fazer, né? Como eu falei, a gente tem nossas limitações. A gente cria o canal de comunicação, a gente fala com esses pais o que eles precisam fazer e espera, né? Faz a melhor forma possível e vamos ver quando voltarmos às aulas os resultados que tivemos, porque também temos as nossas limitações. O que a gente não pode deixar de fazer é de fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente precisa fazer, né? Manter essa comunicação com eles, explicar detalhadamente, às vezes dizer o óbvio, porque pode parecer que é óbvio para você, mas não é para o outro, né? De como fazer o aluno ficar sentado, não adianta deixar ele ficar muito tempo sentado na frente de um computador que a criança pequena não consegue, né? Explicar esse tempo que ele tem que ficar, levantar, fazer outra atividade para não ficar muito entediante. Então, nós vamos ter que dizer tudo isso para a família para que ela possa colaborar para que esse aluno consiga dar conta desse conteúdo remoto. Porque também ele, lembra que eu falei antes, ele também não tem essa cultura. Nós não trabalhamos isso com ele quando a gente estava em outro momento, né? Nós, de repente, queremos que isso aconteça. Não dá, não é assim que funciona também, né? Temos mais. Como a gente não tem mais perguntas, deixa eu ver aqui.
Bom, tem um ponto que eles estão trazendo de envolver a família, né? Por que não também utilizar esses grupos de WhatsApp que a gente fala tanto, né? E eu também trouxe aqui esse apontamento de trazendo o apoio da gestão, né? O quanto a gestão também pode entrar nesse sentido. Vocês manter eles informados das ações, passar um cronograma, né? Das ações que vão ser desenvolvidas, por que não compartilhar? Se a gente está falando de compartilhar com os alunos o que a gente vai realizar, então chama a família também para participar. Perguntem sugestões, né? Eu tenho certeza que vocês, que sim, eles vão trazer muitas dificuldades, mas também eles vão trazer muitas possibilidades, né? E boas práticas. Eu vejo esse momento fundamental para isso também. Conversem isso entre vocês, professores. Quais são as práticas que vocês estão colocando aí, né? Em ação e que estão dando certo. Podem até aproveitar aqui, né, esse momento e trazer esses comentários. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo coisas incríveis. Eu estou vendo coisas incríveis aí sair nesse sentido. É verdade, Andréia. A gente tem umas perguntas aqui muito focada na maneira de avaliar, né? Tá aparecendo novamente as perguntas. Qual é a melhores ferramentas para avaliação? Como eu já tinha falado, a gente pode usar a rubrica de avaliação, que a gente pode depois se aprofundar mais, como eu vi que muitas pessoas pediram para a gente interessaram aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque ele não é tão simples assim, e nós já estamos a 44 minutos de live, né? Já passamos o nosso tempo. A gente pode fazer projetos, dá para desenvolver vários projetos com eles, remotamente, e nesse momento do projeto eles também demonstram o quanto eles aprenderam. Você pode fazer produção textual com os alunos, isso demonstra muita aprendizagem, como você pode fazer os questionários também, como a Andréa comentou, no Google Forms, que é uma forma de mostrar também, de fazer essas avaliações com eles. E depois nós temos os aplicativos educacionais que nós vamos mandar para vocês no final dessa live. Nós vamos dar vários aplicativos educacionais para vocês olharem, entrarem, todos eles são gratuitos para desenvolver com seus alunos. Então, a gente pode estudar bastante aí sobre esses aplicativos e ver a melhor forma de como a gente usar. Tem outras perguntas que eu estou vendo aqui sobre educação infantil, zona rural, de como trabalhar com eles. A gente já tinha comentado lá no início, né, André, que a gente sabe de toda essa dificuldade do aluno que precisa desse contato, né, que a gente não tem todas essas respostas, e que na próxima live nós vamos convidar 3 secretarias de educação para contar para a gente como que eles estão lidando com essas questões. Então, eu vou convidar esses nossos colegas que estão fazendo essas perguntas. Eu já vi que desde as últimas lives estão perguntando sobre zona rural, sobre educação infantil, e vou convidá-los para participar da próxima, para a gente ver como essas secretarias de educação estão fazendo sobre esse assunto, né? É tão difícil. E como eu disse, ninguém tem resposta, a gente está construindo juntos, né? Essas secretarias todas estão construindo, e essa mesma angústia de vocês, com certeza, é a angústia de todo mundo. A Juliana Magalhães, querida Juliana, linda, ela fez uma pergunta aqui, que já tem a resposta. Acho que a ferramenta dos portfólios, excelente, Juliana. Portfólio é uma excelente ferramenta para avaliar também, né? Os alunos vão montando o seu portfólio. O que é montar um portfólio? É você fazer uma pasta, né, uma pasta virtual, onde você vai arquivando os seus documentos, onde você extrai o seu conceito principal do que você trabalhou, do que você estudou, que pode ser um resumo, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um podcast, e você monta essa pasta e vira seu portfólio. Então, é uma outra forma de avaliar, principalmente com os menores, né? Pode ser uma forma também, mas pode ser para qualquer idade. Obrigada, Juliana. PC ajuda aí.
Bom, essa questão do portfólio, a gente discute bastante isso, parece que é algo da educação infantil, algo físico ali, mas nós também podemos utilizar vários aplicativos, né? E aí gratuitos que você também consegue montar esse portfólio, né? O Google Sites, né? Também é um deles que você pode inserir as atividades, você consegue inserir vídeos, imagens e da própria produção, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esse momento a questão que o aluno ele consegue produzir, o que ele consegue fazer. A gente pode oferecer essa gama, mas também ver dele nesse sentido. Excelente colocação do portfólio. Tem uma colega aqui, Andréia, super legal que ela trouxe sobre educação física. Olha que legal. Eu estou vendo bastante atividades, né? E de professores mandando atividades físicas para os alunos fazerem em casa. Olha que coisa mais pertinente. A gente aqui tudo fechado, a gente precisa se movimentar, né? Às vezes a gente vai querer fazer alguma atividade, a gente se machuca dentro de casa, né? Como o professor de educação física é importante nesse momento, né? Se ele poder preparar atividades, né, para que os alunos façam em casa, né, com o material que a gente tem em casa, pensar nisso, né? O que tem dentro de uma casa que eu possa fazer para me desenvolver? Seria assim super excelente essa ideia desse meu colega de educação física. Olha que interessante. Eu acho que isso seria extremamente pertinente não só para os alunos, como para o grupo de professores. Vamos pensar aí em aulas de alongamento, nós que estamos ficando aí muito tempo sentadas, né? Sem alongar, aula de respiração, né? O quanto isso pode ser extremamente fundamental para esse momento, né? E o professor de educação física também ele traz essas questões do fundamentos. Por que não aproveitar o momento para estudar alguns fundamentos de esporte, né? A gente acha que educação física é sempre o que? A quadra, né? Mas o quanto é fundamental você entender, né, os fundamentos de determinado esporte aí. Eu acredito que é um excelente momento para essa questão também, né? Eu fico imaginando, André, como eles devem estar sentindo falta da quadra. Nossa, não, tanto os professores como os alunos, né? Ai, que coisa, gente. Não vejo a hora que tudo isso passe, que a gente possa levar nossos alunos para a quadra, que a gente possa fazer nossa aula, que tudo isso passe muito rapidamente. A nossa live está acabando. A gente podia ficar aqui muito tempo, mas a gente tem uma proposta de um tempo. Uma delas é que a gente não se alongue muito no tempo online, que a gente precisa, né, dar um tempo, levantar, se alongar, fazer outro assunto, porque senão, mesmo o adulto, ele se dispersa, né? Então, por isso a nossa proposta de fazer as lives um pouco mais curtas. Então, eu quero dizer para vocês que foi um grande, enorme prazer estar aqui novamente com vocês. É sempre muito emocionante poder conversar com vocês, todos juntos. Tem a parte ruim, mas tem a parte boa de juntar toda essa gente desse país enorme, lindo, cheio de esperança, para que tudo isso passe logo. Quero agradecer imensamente a minha querida Andréa Gonçalves, que a gente tem muito carinho por ela, uma profissional incrível, que está sempre com a gente. Quero dizer para todos vocês que participaram daqui hoje, para que não descuidem, não afrouxem os cuidados com essa pandemia. Eu sei que vocês já devem estar todos cansados de tudo isso, mas não vamos desistir, vocês são educadores, né? Por si só já são cheios de esperança, porque decidiram ser educadores. Então não vamos afrouxar, vamos manter aí a nossa chama acesa, vamos tomar nossos cuidados, lavar as mãos sempre. Se precisar sair, usem as máscaras, né? Então agora a gente vai começar com uma campanha muito forte para usar a máscara. Então eu quero ver, depois que acabar tudo isso, quero ver todo mundo saudável, a gente contando uma história que passou, com mais aprendizado, né? Porque nós vamos aprender muito com tudo isso, com muita maturidade e para contar essa história que passou, certo?
Bem, agora a gente vai pôr o link. Eu não sei se já está aí o link do curso. Então, Tem um comentário, olha, Cláudia, tem um comentário excelente aqui, ó. A cada nova live saio sempre com uma nova estratégia e possibilidade, apesar do grande desafio. Esse momento tem se tornado tempo de grande aprendizado para os professores. Para a gente também, a gente agradece demais esse momento. São momentos que nós estávamos com altas expectativas aí. Eu acredito que a participação de todos enriqueceu demais esse momento. E vamos ao curso. e a participação de todos é a grande estrela dessa live, é todos vocês aí falando, isso daí é uma alegria imensa. Bem, gente, vamos lá, hein? O curso, tá aí o link para vocês, até às 6 horas. Vocês podem acessar esse link e vão fazer o curso sobre produção textual, um curso excelente, produzido pelo nosso coordenador Tiago, está fazendo doutorado em língua portuguesa, um excelente profissional, super competente, vocês vão amar. Então, aproveitem. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais da Elos Educacional. A Elos Educacional é uma empresa composta por vários educadores que, assim, grande experiência em escola pública, grande experiência em escola, todos muito apaixonados pelo que fazem. Nós temos uma equipe grande, uma equipe linda. Muito obrigada, minha querida equipe, por sempre estar do nosso lado, né? Então, eu desejo para vocês, assim, muita força, muita esperança, se cuidem bastante, fiquem em casa e um grande abraço para todos. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço, Cláudia, por essa oportunidade e um grande abraço para todos, né? E se apoiem, gente. Eu acho que esse é um grande momento para isso, né? Vamos contar um com os outros. Muito obrigada.